Boa tarde. Boa tarde. Nós vamos dar início à oitiva da senhora Miriam de Souza Silva, já qualificada no termo de oitiva constante nos autos da Comissão Parlamentar de Inquérito 02-2022, instaurada pela Resolução 02-2022. A senhora está sendo ouvida na condição de testemunha, na Comissão Parlamentar de Inquérito 02-2022, que tem como objetivo de apurar os fatos e responsabilidades de agentes públicos do município em possível desvirtuamento do processo seletivo edital 01-2022, publicado no edital 1654, de 14 de janeiro de 2022, do Diário Oficial Eletrônico do Município de Itápolis, ao burlar concurso público, recrutando funcionários por meio da Santa Casa para a prestação de serviços em unidades básicas de saúde de Itápolis, desvirtuando a natureza dos repasses das subvenções sociais, consta do artigo 16 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e desagregando o quadro estrutural da administração pública municipal previsto na Lei 2.675/2010. A denúncia foi acolhida pelo plenário na sessão ordinária de número 1286, realizada em 25 de abril de 2022, resolução número 02/2022. A senhora está aqui na condição de testemunha e, como tal, tem a obrigação de dizer a verdade sob pena de responder ao processo. A senhora tem ciência disso? Sim. Então nós vamos dar início aos questionamentos. Eu passo a palavra à senhora relatora. Obrigada, senhor presidente. Boa tarde, Miriam. Obrigada tarde. pelo atendimento à convocação. Eu gostaria que você mencionasse o seu cargo, se você é uma prestadora de serviço da Santa Casa, e se esse tipo de decisão de realizar o processo seletivo, se é você que decide ou você decide em conjunto com outras pessoas. Eu tenho um vínculo contratual com a Santa Casa, através da empresa MSS Gestão. A gente veio fazer uma consultoria e apoio na gestão e desenvolvimento da saúde de Itápolis. Bom, a gente trouxe o modelo de atuação do município que a gente trabalha, que a gente contrata todos os colaboradores pela Santa Casa, através de convênio de subvenção. Hoje a gente tem, no total, 380 funcionários, em média, sendo que aproximadamente 90 atuam no município. Atuam em cargos da assistência, como enfermeiros, técnicos de enfermagem e administrativos. Qual é esse município, Miriam? São Pedro. Certo. A gente trabalha nessa modalidade através de termo de convênio, e a gente já há 8 anos, tá? Eu não tenho nenhum apontamento, nem pelo Ministério Público e nem pelo Tribunal de Contas, tá? Considerando que a maioria, centenas, talvez, de municípios do Brasil atuam dessa forma, vinculada a uma entidade privada, preferencialmente entidade sem fins lucrativos, que tenha a certificação de entidade filantrópica. Toda entidade filantrópica que presta serviço para o SUS, direto ou indiretamente, ele pode atuar nessa modalidade. E lá vocês atuam, Miriam, como uma OS? Não, a gente, de 2013 a 2020, a gente estava sob intervenção. Nós saímos da intervenção no final, 26 de dezembro de 2020. A partir de 2021 é que a gente altera o estatuto dentro do modelo de OS e busca a qualificação. Tá? Hoje nós somos uma OS ainda não qualificada, estamos em processo de qualificação por Piracicaba e por São Pedro. A senhora comentou que lá vocês atuam através de um termo de convênio. Sim, convênio. Aqui subvenção. tem termo de convênio entre a Santa Casa e o município? Tem um convênio da subvenção. Não. Convênio é diferente de subvenção. Tem um termo de convênio? O nosso também era uma convênio contratualização? de subvenção. É, na mesma modalidade. Inclusive, a gente até apresentou, na época, o modelo que a gente utilizava para a Secretaria de Saúde. Na ocasião, era a Regina. Então, assim, a Regina, a gente começou em agosto a fazer o planejamento das mudanças da organização de saúde. Então, ela que participou de todo o processo
de planejamento e da reestruturação da saúde no município. Então, Até meados de dezembro, se não me estou enganada. há essa notícia que foi apresentada, mas foi firmado efetivamente esse termo de convênio com o município? Foi feito um plano operativo, tá? Com toda a composição da quantidade e da qualidade do serviço e da prestação de serviço. É o plano operativo. Então, mas não tem então um termo de convênio. Tem um plano operativo que... Eu posso estar enganada, mas o convênio de subvenção é um convênio entre a município e a Santa Casa, e o plano operativo é o que vai nortear essa execução de todo o trabalho, né? Porque lá você vai definir quais serão as metas, em que rede que você vai atuar e como que será a atuação em cada nível da assistência. Então, aqui foi feito tudo baseado num plano operativo, Plano não num operativo. termo de convênio firmado diretamente com o município. Sim, além do convênio, existe um plano operativo. Houve, então, a senhora participou de uma reunião que teve lá na prefeitura a respeito do processo seletivo, correto? Não, processo seletivo, vamos lá, por partes. A decisão de fazer o processo seletivo, houve até uma grande discussão em torno disso, tá? Porque eu, na prática do dia a dia, não contrato por processo seletivo, eu contrato por contratação simples CLT. O que na época, a secretária argumentou? Que seria importante a gente trazer transparência, né, impessoalidade, equidade no processo, para trazer credibilidade, né, para as pessoas, né? E aí ela falou, não, eu prefiro que seja processo seletivo, a gente faz o mesmo modelo do público, tá? Considerando que o hospital é uma entidade privada. Mas eles fizeram todo o processo, publicaram, fizeram a seleção dos currículos, aplicaram uma prova, tudo certinho. Então, mas antes disso, houve uma reunião na prefeitura. Houve. A senhora participou dessa reunião? Participei. Nessa reunião... Porque a gente defendia a legalidade, né? E o que ficou decidido nessa reunião, momentânea, naquele dia? Sim. A Câmara, alguns vereadores estavam contestando a questão do processo seletivo, até por conta de entenderem que a gente estava burlando o convênio e outros assuntos mais que eu não vou lembrar com... Assim, e a gente defendeu a legalidade, sim, baseada em quê? Na própria experiência e nas leis, que tem várias jurisprudências, né, do Ministério Público, da Tribunal de Contas, que não coloca como ilegalidade, desde que tenha um termo de convênio, um termo de fomento ou um próprio convênio, tá? Principalmente que tenha todas as metas definidas na consistência desse plano. Então, mas naquela reunião, o que ficou decidido? Que continuaria o processo seletivo ou seria cancelado? Não, na verdade, assim, como nada se provou, os argumentos levantados pela Câmara não ficou comprovado, porque a gente também tem outras documentação que prova que não tem legalidade nesse formato. Então, assim, no sentido de trazer impessoalidade e moralidade, eles optaram por manter o processo seletivo, mesmo porque já estava publicado, já tinha feito toda a seleção dos currículos, já tinha marcado a prova, o processo já estava praticamente finalizado. Então, mas essa decisão foi tomada, foi mantida, de manter o processo seletivo, sim, ela foi tomada naquela reunião na prefeitura ou posteriormente? Não, quem manteve a decisão foi a administração e a Secretaria de Saúde na época. Tá, e na reunião, qual que foi a decisão da reunião? É isso que eu gostaria de saber. Não, vamos manter, porque não tem porquê, não tem o que comprova ilegalidade. Tá. Vamos manter porque é uma forma que a gente pode comprovar todo o processo, a transparência, e que não houve nenhuma manipulação,
na aprovação dos candidatos, né? Porque num dos documentos apresentados à Câmara de Vereadores, dos relatórios dos trabalhos da assessoria que a senhora faz parte, consta que naquela reunião foi decidido por cancelar o processo seletivo. Sim, depois... Então, mas naquela reunião, então, foi decidido sim, cancelar. Ia cancelar, só que assim... Mas a ordem partiu de quem para cancelar naquele momento? É assim, ó. A gente houve vários conflitos nesse processo. Quando cancela, não cancela, cancela, não cancela. No final de tudo isso, a administração, juntamente com a gestora da saúde, decidiu por manter, porque já tinha sido publicado, já tinha feito a seleção dos currículos, a gente tinha um prazo para cumprir, porque você concorda que o convênio ia vigorar a partir do dia 1º de janeiro? Então, assim, e aí havia pressa em que se fosse concluído o processo e as pessoas Eu até entendo, senhora Miriam. Eu quero saber a decisão que foi tomada na reunião. A decisão que desse prosseguir, já que estava tudo em andamento, já estava tudo praticamente concluído, que desse... Então, o que consta no relatório apresentado pela empresa não condiz com a verdade, é Não. isso? Porque lá eu diz... não lembro qual relatório você está falando. Estou falando várias na etapas. reunião que teve com representantes do terceiro setor, com representantes da Câmara, com representantes da assessoria da Santa Casa. Ficou decidido que se manteria o concurso ou fosse cancelado naquele momento? Na reunião, eu estou falando. Então, vou reafirmar. Houve várias etapas e várias, sabe, vai, não vai, sabe aquela situação? Tá? Houve várias situações. Acho que vocês vão lembrar que a gente discutiu essa pauta várias vezes. Então, assim, em determinado momento, tá, decidiu-se que já estava muito avançado, que já estava tudo publicado, que as pessoas já estavam com a prova. Até foi cancelado, sim, tá? Eu lembrei agora. Cancelou uma data e foi reagendada outra, porque foi tomada uma segunda decisão. Quem tomou a decisão foi a administração, a Secretaria de Saúde, com o apoio da nossa empresa, com certeza, porque essa prática aí é totalmente legal e não tem nenhum apontamento em relação a isso. A outra questão que eu achei importante ressaltar, desculpa, tá? Mas eu acho que é importante isso. Eu apresentei o plano aqui, na Câmara. Foi aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde, que é o órgão que delibera, aprova ou não. Então, assim, abaixo do gestor é o Conselho, e está aprovado em reunião, unanimidade, todo mundo aprovou, e a gente apresentou para vocês para a ciência na época. Então, assim, é difícil. Como é que eu vou gerenciar um plano que eu não tenho autonomia sobre as pessoas? Isso não existe. Se fosse para ter um concurso público municipal, então não tem porquê o plano. Não tem porquê a Santa Casa gerenciar. Mesmo porque seria ingerenciável, né? E outra coisa também que eu acho que vale a pena ressaltar é que a Santa Casa tem um prédio que se chama Pronto Socorro, e que ela presta serviço para a população de Itápolis, e 100% do RH é contratado pela Santa Casa. Então, também seria uma forma de bular o concurso público, pensando dessa forma. Não, eu estou dando meu ponto de vista, obviamente, é o que eu penso. Mas, assim, eu estou totalmente segura que a ideia e a intenção não foi bular concurso público. A gente queria agilizar o processo, principalmente agilizar o processo. Perfeito, Miriam. Obrigado. No entendimento da senhora, o que permite a Santa Casa contratar pessoal para trabalhar na prefeitura? Bom, a Santa Casa é uma entidade privada, filantrópica, que presta serviço ao SUS. Então, ela está sob intervenção. E ela pode, sim, ser utilizada como um instrumento da prefeitura para contratar pessoas para gerenciar ou para desenvolver a saúde do município, visto toda a demanda represada que a gente tinha na época, que era muita demanda, e assim, para você montar o processo, minimamente 6 meses, todo mundo sabe disso. E a gente precisaria agir para poder trazer resultados. Como a gente comprovou que o resultado foi altamente satisfatório, apesar de muito recente. A gente já tem um impacto financeiro no município de R$ 96 mil por mês.
a partir de março, com o resultado do último quadrimestre. Isso eu comprovo, eu tenho portaria, tenho toda a documentação, tenho toda a apuração no levantamento de dados. Com o aumento da produção do hospital, na prestação de serviço do município, a gente atingiu, sim, um índice muito importante e positivo. A senhora tem conhecimento de qual lei que permite isso? Porque, apesar de tudo, a Santa Casa é privada e a prefeitura é pública, né? Qual lei que permite a contratação de pessoal? Permite, eu tenho várias jurisprudências aqui e tenho no plano. Na Constituição do plano, tem todas as leis, está embasado em todas as leis, que eu não vou lembrar o número das leis de cabeça. Mas eu apresentei aqui toda a consistência do plano, todo o conteúdo do plano. Eu acho que a gente falou sobre mais ou menos 2h30 sobre o plano. Foi apresentado no telão, os vereadores participaram, a gente explicou, inclusive, os funcionários que seriam contratados para atuar. Eu não sei qual momento que não foi tido esse entendimento, porque lá está toda a Constituição. Não sei se vocês têm cópia do plano, mas eu posso fornecer, assim, por e-mail, uma questão de 1 hora, talvez, eu passo para vocês, tá? Mas tem todo esse conteúdo. Então, assim, a intenção foi das melhores, né? Visto que o principal objetivo foi agilizar o atendimento e a prestação de serviço à saúde. Miriam, chegou algum parecer do departamento jurídico da prefeitura para vocês? Na verdade, a gente, além de apresentar para o conselho, que aprovou, a gente apresentou na Câmara e apresentou para o terceiro setor. Na ocasião, me pareceu que não houve dúvidas, não ficaram dúvidas de como que seria todo esse planejamento, né? Como que seria a execução desse plano operativo. Sim, assim, mas é departamento jurídico, advogado da prefeitura. Eu não sei, porque a gente recebe, não diretamente para a minha empresa, mas a Santa Casa, ela recebe tanto ofício, tanta cobrança, que até assusta, porque o Ministério Público, Tribunal de Contas, terceiro setor, Câmara Municipal, a gente está o tempo todo respondendo alguma coisa. É difícil de responder com precisão. Você me desculpa, mas não saberia com certeza se houve ou não. A senhora sabe me dizer se nessas conversas com o Departamento Jurídico da Prefeitura, com o terceiro setor, foi passado claramente que seriam feitas contratações para atuarem diretamente na rede pública? Sim. Vejam bem, na hora que você entra no orçamento, que você fala do quantitativo, você vai para a parte qualitativa. E ali a gente descreveu quais profissionais, que seriam os enfermeiros, os técnicos, os fisioterapeutas, além de uma parte que consistia de profissionais médicos, para atuar dentro desse plano. Tá? A gente fez a conta de quanto que seria o salário, colocamos até o impacto real, considerando férias, 13º, todos os encargos, para constituir o plano e mostrar quanto é que seria gasto nesse planejamento. Então, se você observar, tem toda a conta descrita, todo o custo operacional e o total mês, total ano. E a forma que a gente pagaria. Tem um extrato que descreve, assim, de onde viriam os recursos. Parte subvenção, parte governo federal, parte governo estadual e parte iniciativa privada. Todo o orçamento, a provisão orçamentária foi colocada lá. Então, assim, a gente fez quanto custa e como iríamos pagar. Está tudo claramente definido nesse plano. Você tem conhecimento se foi realizado o cálculo do impacto orçamentário que essa contratação de mão de obra ia trazer para a prefeitura? Sim, está no plano. Faz parte o integrante impacto do plano. orçamentário, no orçamento da prefeitura. Não, o impacto da mão de obra, eu falo. Sim, toda a mão de obra está calculada lá. Não, Miriam, mas eu falo no sentido de qual a porcentagem dessa contratação que ia comprometer a folha de pagamento na prefeitura, eu entendeu? Entendi. Tá, a gente não fez, eu fiz o cálculo do custo operacional. Entendi. Foi recomendado que isso fosse feito pela prefeitura, por algum setor da prefeitura?
Não entendi a pergunta. Se esse impacto na folha de pagamento, né, do geral, se foi recomendado que isso fosse feito por algum setor da prefeitura? Porque Não. eu entendo que não seriam mesmo vocês que seriam os responsáveis Sim. por fazer isso, mas vocês chegaram a recomendar? Não, mesmo porque já existia um repasse de subvenção, né? Só que ele não tinha clareza. Repassava-se, vamos supor, 1 milhão por mês para pagar as contas. Então, assim, que contas? Que contas seriam essas? Então, assim, a gente colocou transparência nessa operação aí. Esse dinheiro, recurso vai pagar X para o médico, X para a enfermeira, X para o administrativo, Matimed e outros impostos e tudo, e a gente fechou a conta. Esse vai ser o custo, com transparência, está lá. Então, a prestação de contas tem que bater com o plano. Tanto é que foi montada uma comissão para acompanhar a execução do plano, tá? E é parte entidade e parte município, tá? Que é assim que o plano... Quais são as pessoas que participam dessa comissão? Na verdade, quem faz parte... Eu não lembro quem faz parte do município. Porque como era a Regina, mas ela definiu, acho que de Iná, citou umas 3 pessoas. E parte do hospital seria a administração, seria uma das enfermeiras, que também faz parte do conselho. E ficou definido, sim. Não está relacionado no plano, mas teve uma definição sobre isso. Tem algum documento formal sobre isso? Eu posso checar para você. Tá. Eu posso, em posterior, apresentar. Você tem conhecimento se tem algum decreto sobre isso? Não, decreto não tem. Tá. Decreto. Sobre a decisão da continuidade do processo seletivo, quem foram as pessoas que decidiram efetivamente sobre a continuidade? Você mencionou que a administração da Santa Casa, eu entendo que aí seja a pessoa do seu Paulo Ceni, Sim. secretária de Saúde, eu entendo que seja a Rafaela, e quem mais participou dessa decisão? Eu entendo que os gestores são os dois, a secretária e o interventor, na pessoa do seu Paulo e da Carolina, e nossa também, porque a gente não pode negar que a gente deu todo o apoio para eles, que eles dessem, mesmo porque teria prazo para cumprir. Né? O prefeito foi consultado sobre essa decisão? Ciência ele tinha, porque a gente não poderia tomar nenhuma decisão sem consultar. Mas eu não sei se foi a Rafaela, só isso que eu não posso afirmar, porque eu acho que foi ainda a Regina Próspero. Porque parece que ela ficou até final de novembro, começo... Eu não tenho certeza. Já estava praticamente já conclusivo, tá? Eu acho que a Rafaela, ela não teve muita interferência. Ela revisou o plano, sim, tá? No final, ela revisou se o número de pessoas era suficiente, né, para a proposta, mas ela não teve interferência direta sobre... Ela também tinha ciência do processo seletivo, tá? Ela sabia que a gente finalmente decidiu-se que seria concluída a contratação por esse processo. Entendo que foi pelas melhores intenções, né? Porque se você faz o processo seletivo, você tem todo um processo de etapas que você tem que ser seguido. Pelo CLT, não tem tanto assim, né? Só análise do currículo, a entrevista com o chefe imediato e a decisão do candidato. E no processo seletivo, você demonstra melhor impessoalidade, que não existe impessoalidade, moralidade e tudo mais, né? Eu acho que é uma questão de opção. Eu penso que eu vou pela praticidade. Como não tem ilegalidade no meu ponto de vista, eu faço isso na rotina diária, contratar pessoas CLT para trabalhar no município. Entendi. Então, no seu entendimento, talvez nem fosse necessário o processo seletivo em si. Sim. Qualquer irregularidade nessa questão. O plano estando aprovado pelo conselho, pelo terceiro setor, no seu entendimento... Outra questão para mim, terceiro setor, no meu município não tem terceiro setor. E assim, praticamente quase nenhum município tem um terceiro setor, né? Eu entendo que é uma comissão que avalia, que audita, que acompanha, né? Mas que dá um apoio para a prefeitura.
Mas a gente não trabalha com o terceiro setor. Sobre o processo seletivo, você sabe se existe agora alguma lista de espera? Porque, né, nem todas as pessoas que prestaram a prova provavelmente foram convocadas. Existe uma lista de espera? Não. É assim, tem um número de candidatos. Primeiramente, foram avaliados os currículos. Acho que a segunda etapa, se eu não estou enganada, houve uma entrevista. A terceira etapa, a prova. E acho que a final é o melhor resultado. Foi contratado as pessoas que demonstraram melhor desempenho. Acho que esse foi o ponto fundamental para a decisão final. E os demais não têm lista de espera, porque não é processo público, né? É processo seletivo. Entendi. Mas Então, agora no momento, se de repente você tem uma baixa lá com alguém, então agora você contrata direto por CLT. não, ou aí vai também depender da decisão dos gestores. Tá? Por mim, eu nem teria feito o processo seletivo, como eu falei desde o início. Mas se eles optaram por essa modalidade, talvez eles decidam dar continuidade, né? Mas eu Porque falo assim, assim, já aconteceu alguma situação de alguém que participou desse processo seletivo, foi mandado embora ou quis se desligar acho que e vocês tiveram que contratar por outro meio? se não estou enganada, são 11 pessoas. São 11 pessoas. Assim, o que eu acho que não daria para você ter um resultado favorável dentro da proposta? Se você vai cumprir um plano, tá? Que foi pactuado e que ele tem metas estabelecidas, se você não tem um domínio das pessoas que vão operar o plano, é 100% de insucesso, né? Não tem como você garantir a conclusão, efetivamente que será concluído. Eu penso, é a minha forma de entender, né? A senhora falou que existem jurisprudências, né, do Tribunal de Contas. Nesse caso efetivo da Santa Casa em específico, foi feita alguma consulta ao Tribunal de Contas? Várias. A senhora poderia anexar aos autos da Eu tenho não a algumas jurisprudência, consulta específica desse caso, teve? Não, desse caso não. Consulta específica dessa modalidade. Tá. Ninguém consultou o caso de Itápolis. Então não Pelo houve menos eu desconheço. desconhece que houve consulta direta a esse caso específico. Sim. Sim. Mesmo porque o Tribunal de Contas não aceita que você consulte qualquer processo que já está em desenvolvimento. Você pode fazer uma consulta prévia, mas a gente já estava na metade do caminho, ou mais que isso, né? E antes disso não houve consulta, então? Sim, não houve consulta. Tá. A senhora sabe me dizer se o serviço, a prestação, a atividade fim de escriturário é uma atividade fim de uma instituição de saúde a ser prestada de forma para outra entidade? O escriturário? É. Na verdade, ele é vamos chamar de assistente administrativo, que é profissionais que vai cuidar da recepção do paciente, do agendamento e da regulação de vagas, né? Práticas administrativas. Tá, mas isso, regulação de vagas, seria se fosse prestado dentro da unidade hospitalar, não num posto de saúde, por exemplo. Não, porque a gente tem uma central de regulação dentro do município, que ela gerencia vagas de especialidades internas do município e também nas referências. Pelo CROSS, que você insere o paciente numa fila de espera e o sistema gerencia esse pedido de vaga. Tá, estou dando um exemplo. Então, esse escriturário, por exemplo, que está contratado via Santa Casa para atuar na rede, ele faz esse serviço na rede hoje? Não, ele pode fazer diversos níveis de trabalho. Agendamento interno da própria rede. Ele também pode utilizar a ferramenta do CROSS, que é gerenciamento de estado, e ele pode também recepcionar paciente na unidade, esse tipo de atividade que está vinculada à parte administrativa. A senhora saberia dizer quem está hoje que é responsável pela avaliação desses contratados que estão atuando na rede, da avaliação profissional deles, do desenvolvimento do serviço? Bom, quem faz gerenciamento desses profissionais é o hospital, é a administração. Tá? Ele é um terceiro, tá? Então, vamos supor, dentro de uma unidade de saúde X, que quem é o gestor lá, o enfermeiro,
ele pode avaliar, ele vai avaliar, obviamente, né, porque o trabalho está sendo executado para atender aquela unidade, e ele vai falar que ele está tendo um bom desempenho ou não. Então, Porque ele vai passar para os 45 dias, tá, de avaliação e prorrogável mais 45 dias. Porque o contrato é CLT, dentro das normas então da CLT. quem imune o RH da Santa Casa para fazer essas avaliações são os funcionários da prefeitura, que são os gestores das unidades que eles estão alocados. Seria isso? Seria isso. Tá? Ou a própria Secretaria de Saúde. Sim. Tá? Não, por hora, estou satisfeita, senhor presidente. A gente então dá por encerrado a oitiva. A gente agradece a senhora ter aceito a convocação e ter prestado esclarecimentos. Uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, obrigada.